Graças e paz, igreja do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Doce Espírito Santo, adorado Tu és aqui nesse local. A palavra dessa noite é gratidão, Senhor. Nós Te somos gratos, Senhor. Te somos gratos por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, Senhor. Te somos gratos pela oportunidade de estarmos aqui em Teu nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu amor tem nos alcançado, meu Pai. Obrigado pelas misericórdias que se renovam sobre nossas vidas a cada manhã, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos escutado a Tua voz. Nós temos escutado a Tua palavra, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos sido separados para Ti, meu Pai. Mas, Pai, no nome poderoso de Jesus, eu Te peço nessa hora que o Teu Espírito tenha liberdade nesse local, que Ele continue fazendo tudo aquilo que Ele preparou para essa noite, meu Pai. Nos dê uma palavra revelada, Senhor. Fala ao nosso espírito, Senhor. Não é aquilo que nós queremos ouvir, palavras doces, palavras suaves, mas a Tua palavra, aquela que gera confronto, aquela que gera conforto, aquela que é fiel, aquela que é verdadeira, meu Pai, aquela que acalma na hora certa, aquela que confronta, aquela que gera transformação de atitudes. Pai, no nome poderoso de Jesus, eu creio que o Senhor tem levado a Tua igreja para um novo tempo, um tempo de maturidade espiritual. Senhor, tira todo espírito de fofoca, tira toda preocupação com o irmão ao nosso lado, mas que nós possamos chorar por almas que estão sendo perdidas, Senhor, que nós possamos chorar pelas vidas que estão sendo lançadas no inferno, meu Pai. Pai, nós não aceitamos mais uma igreja preocupada consigo mesmo, uma igreja preocupada com o que o outro vai pensar, com o que o nosso vizinho está pensando, com o que as pessoas estão falando. Mas, Pai, no nome poderoso de Jesus, nos leva a um novo nível espiritual, o nível de chorarmos pela vida daqueles que estão perdidos, Senhor. Gera nos nossos corações, Senhor, algo novo, algo novo. A Tua palavra fala, meu Pai, que os jovens iriam profetizar, que os velhos voltariam a sonhar. Então, Pai, no nome poderoso de Jesus, eu creio que é chegado esse tempo, um tempo de amadurecimento, no nome poderoso de Jesus. Ministra aos nossos corações nessa noite, Pai, no nome de Jesus, amém. Graça e paz, igreja do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós estamos hoje na quarta-feira. É como se você estivesse rodeando, né? A Jericó. Eu não sei a quilometragem, o que era a circunferência de Jericó, mas eu creio que não era algo pequeno. Eu creio que eram quilômetros. Então, a cada dia, aquele povo se reunia e aquele povo marchava. Deus falou para eles irem em silêncio, marchando e rodeando. Só que quando chegou o sexto dia, eu creio que aquele povo nem dormiu, esperando o sétimo dia, para saber o que Deus iria fazer na manhã seguinte, né? No dia seguinte. E eu espero que o Senhor te leve a não dormir mais, imaginando aquilo que Deus vai fazer amanhã em sua vida, através de você, irmãos.
que Deus possa começar os milagres em suas vidas. Nós vamos aqui pregar não aquilo que eu vi acontecer na vida de alguém, mas na sua vida, na minha vida. Senhor, eu orei e aconteceu isso. Senhor, eu falei a tua palavra e muralhas caíram, barreiras foram quebradas, o inimigo bateu em retirada. Senhor, eu creio nessa palavra, essa palavra que é viva, que é eficaz, essa palavra que transformou a minha vida e que vai transformar a vida daqueles a quem o Senhor me levar. Eu creio nesse novo tempo, irmãos, e esse novo tempo é para nós é que vamos viver esse novo tempo. Deus, Ele ativou algo em nossos corações, foi ativado, não vai mais voltar, não vai voltar. Nós não vamos retroceder, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Nós não somos como a água do mar, nós avançamos em rumo ao alvo. Quem crê nessa palavra? Aleluias, aleluias. Eu quero trazer algo aqui para vocês. Eu digo, Senhor, eu tenho que trazer uma palavra em Josué. E a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Essa palavra eu já trouxe aqui. Mas eu queria trazer algo para você. Eu quero trazer a letra. Mas eu quero que o Espírito Santo comece a agir no meio de você, trazendo a revelação, o rema de Deus. Que o rema de Deus possa gerar vida em você. E nessa noite eu queria falar a respeito de poder da decisão. O poder da tua decisão. O que a tua decisão pode ocasionar na sua vida? O que a tua decisão pode ocasionar? E para isso eu queria falar a respeito de duas pessoas que está relatado lá no livro de Josué. Eu queria saber se vocês têm paciência nessa noite, porque nós vamos ler a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, antes disso, eu queria uma água. Glória a Deus. Cláudia foi lá. Aleluias. Abra a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 7. Irmãos, entendam algo. Desde muito cedo, desde criança, nós somos levados a tomar decisões. Não é verdade? Desde muito cedo nós temos que tomar decisões. E muitas das vezes nós tomamos decisões erradas. E essas decisões geram consequências graves na nossa vida. Muitas das vezes nós padecemos por algo hoje, por causa de uma decisão errada que nós tomamos quando na infância ainda. Na infância. A adolescência é um campo minado de decisões erradas. Não é verdade? Mas os velhos também tomam decisões erradas, viu? Muitas das vezes. Às vezes por inexperiências, às vezes por não observar, não estar atento à voz de Deus. E o que eu quero aqui é que a igreja entenda a necessidade de orarmos, a necessidade de buscarmos uma resposta do alto, para não errarmos. Nós não temos tempos para errar. Nós não temos tempo para isso. Nós temos que buscar acertar, irmãos. Lá em Josué 7, verso 1, fala o seguinte. Vou contar uma história, viu, irmãos? Que vocês estejam agora focados na palavra. Lá fala o seguinte: entretanto, os israelitas foram infiéis com relação ao Herém, anatema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carmim, neto
Zabade, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema. E por isso a ira de Yahvé acendeu-se contra Israel. Aconteceu que Josué enviou homens de Jericó em direção à cidade de Ai, que fica próximo de Bet-Avém, a leste de Betel, e ordenou-lhe: subi e espionai a região. E eles subiram para explorar o território de Ai. Assim que voltaram a Josué, reportaram-lhe: não é necessário que suba todo o povo, mas apenas 2 ou 3 mil homens subam para atacar Ai. Nem se fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. Sendo assim, foram deslocados para lá cerca de 3 mil homens, que se puseram em fuga diante dos habitantes de Ai. Os habitantes de Ai chegaram a matar cerca de 36 israelenses, e perseguindo todo aquele grupo de soldados de Israel, desde a porta da cidade até Chavarim, pedreiras. E na descida os derrotaram. Diante disto, o coração do povo derreteu, tornou-se como água e caíram em grande desânimo. Então Josué, com as demais autoridades de Israel, rasgou suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão, diante da arca de Yahvé. Ali permaneceu em humilhação até cair da tarde. Exclamou então Josué: ah, eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar? Antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor, mas o que poderei dizer agora a Israel? O que poderei dizer agora que Israel foi derrotado e humilhado por seus adversários? Os cananeus e os demais habitantes dessa terra serão informados sobre este acontecimento, nos cercarão e aniquilarão nosso nome da face da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Então Yahvé falou a Josué: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto? Ora, o povo de Israel pecou, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou do que era anátema, e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos, e voltarão as costas, fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Levanta-te, pois, santifica o povo, e proclamarás: santificai-vos pela manhã, pois assim diz Yahvé, o Deus de Israel: o anátema está no meio de ti, ó Israel. Não poderás enfrentar teus inimigos até que não tenhais eliminado o anátema do vosso meio. Portanto, vós vos apresentareis amanhã ao raiar do dia, por tribos, e a tribo que Yahvé houver determinado se apresentará por clãs, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias, e a família que o Eterno houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Enfim, aquele que for pego com os objetos sob anátema será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Quando portanto, violou a aliança do Senhor e cometeu terrível infâmia em Israel. Na manhã seguinte, Josué mandou os israelitas virem à frente, segundo as suas tribos, e a de Judá foi apontada. Os clãs de Judá vieram à frente, e o clã de Zerá foi separado. Fez achegar-se o clã de Zeraitas, família por família, e o escolhido foi Zabide. Então Josué fez a família de Zabide vir à frente, homem por homem. E Acã, filho de Carmim, neto de Zabide e bisneto de Zerá, da tribo de Judá, foi revelado.
Josué disse a Acã: meu filho, para a glória de Yahvé, o Deus de Israel, diga a verdade. Declara-me o que fizeste e nada me ocultes. Acã respondeu a Josué: em verdade fui eu que pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E eis o que fiz: vi os despojos, um belo manto tecido em Sinear, Babilônia, 2,4 quilos de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas. E eu me deixei seduzir pela cobiça, e me apossei delas. Então estão escondidos no chão da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou alguns homens depressa à tenda de Acã, e lá encontraram escondido tudo o que fora relatado, com a prata por baixo. Tomaram tudo do meio da tenda e trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e o depositaram diante de Yahvé. Então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa e tudo que lhe pertencia ao vale de Acó. Chegando lá, declarou-lhe Josué: porque trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós, que Yahvé neste momento cause a tua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e queimou tudo e todos eles no fogo. Sobre Acã ergueram um grande monte de pedras, que existe até nossos dias. Então Yahvé aplacou a sua ardente ira. Por esse motivo foi dado àquele lugar o nome do Vale de Acó, nome que pertence até hoje. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Senhor, traga a revelação da Tua palavra. Traz aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Elimina todo o eu nessa hora. Tudo que possa sair da minha boca que não seja a Tua vontade, mas que a Tua palavra cumpra o seu objetivo nessa noite. Irmãos, esse texto fala a respeito de Acã. O povo de Israel, ele vinha conquistando. Eu sei que a grande maioria aqui está no propósito, não é isso? Amém? Glória a Deus. Quase todos. Amém. E o que não estão, nós estamos orando por eles. Para quebrar as muralhas, para que Deus possa dar força para a igreja do Senhor. Então a palavra de Deus fala que aquele povo, ele vinha avançando. E eles já haviam conquistado antes do Jordão. Eles já haviam conquistado. E aquele povo, ele atravessou agora o Jordão. A Bíblia fala que eles atravessaram o Jordão a seco. Deus deu uma estratégia para eles rodearem Jericó durante alguns dias, pois no 7º dia ele iria dar vitória. E aquele povo, ele fez tudo isso, irmãos. Eles foram obedientes a Deus. Eles rodearam Jericó. Ao 7º dia, as muralhas caíram naquele local. A vitória foi entregue de uma forma como nunca. As mulheres racharam, aquele povo entrou e guerrearam, e lá eles venceram. Uma batalha que seria impossível aos olhos humanos, algo que seria impossível aos olhos humanos. E no meio daquele povo existia um homem, Acã. Irmão, Acã era um guerreiro do exército de Israel. Ele era um guerreiro do exército de Israel. Aquele homem, creio eu, que como guerreiro do exército de Israel, aquele homem todos os dias ouvia palavras a respeito do Deus de Israel,
Aquele homem, ele caminhou pelo deserto até chegar em Canaã. Aquele homem, ele via as nuvens cobrindo eles durante o dia, e à noite ele via a coluna de fogo. Aquele homem, quando criança, creio eu, que ele sentava ali na tenda, e o seu pai ministrava a palavra de Deus. Irmãos, aquele homem era um crente. Ele cresceu em meio à presença de Deus. Ele cresceu em meio à presença de Deus. Sabe esse arrepio que de vez em quando a gente sente? O povo diz, está dando arrepio na coluna, né? Na espinha, né? Que o povo fala. Eu creio que aquele homem, ele tinha isso também. Quando ele escutava as histórias. Aquele homem teve várias e várias experiências com Deus. Várias e várias experiências. Aquele homem estava em pé. Ele era um guerreiro do exército de Israel. Mas a palavra de Deus fala que aquele homem, ele viu, irmão. Ele viu um manto bonito, uma capa babilônica. Ele viu 2,4 kg de prata. Ele viu uma barra de ouro de 600 gramas. A palavra de Deus fala que quando ele viu, ele cobiçou. Quando ele viu, ele cobiçou. É ruim tu querer algo quando tu vê? Não, não é ruim. Tu vê ouro, tu vai querer, não vai? Quem não quer ouro? Tu vê prata, tu vai querer, né? A questão não é essa. A questão é que Deus disse: isso aí é amaldiçoado. Eu amaldiçoei. Anátema é para mim. E aquele homem, mesmo debaixo de uma palavra do Deus dele, ele foi lá e olhou e cobiçou. Aí você diz assim: mas, pastor, esse homem é ruim, né? Esse homem não vale nada. Você viu que ele viu roupa e ele viu metais, né? Ou seja, coisas que não valiam praticamente nada, uma roupa. Mas também tinha coisas que valiam muita coisa. E a Bíblia fala que ele foi lá, ele viu, ele cobiçou, ele pegou e ele escondeu dentro da sua própria casa, da sua tenda, no seio da sua família. Ele trouxe e escondeu a roupa e os metais. Aí você diz: pastor, esse homem não vale nada. Agora eu quero te perguntar algo. O que é proibido por Deus e que você tem pego, que você tem visto, que você tem cobiçado e que você tem pego com a sua mão e que tem escondido dentro da sua casa? Tem alguma coisa que você tem visto e que tem te... Mulheres, homens, as suas esposas têm acesso aos seus celulares? Você, mulher, o seu homem, seu esposo tem acesso ao seu celular? Ou você tem escondido algo ali? Tem algo escondido? Tem algo que está intocado? Algo que Deus já condenou, mas que você está naquela, não tem nada a ver. Irmão, aquele homem pegou uma roupa que não vale quase nada, pegou prata e pegou ouro. São níveis de pecado que Deus quis mostrar. Não importa o valor, não importa o tamanho, é anátema para o Senhor, é pecado. Purifique seus olhos, purifique a sua mente, porque aquele homem, através de um erro dele, através de uma decisão errada, a palavra de Deus fala que ele pagou muito caro.
Ou você acha que não é caro, irmãos? Você acha que Acã ia se revelar para Josué? Acã não ia se revelar, irmãos. Ele não ia se revelar, ele estava muito cômodo, ele pecou, ele errou, ele guardou, estava escondido. Só que Josué era um homem de oração, irmãos. Josué era um homem de oração, e ele estava rodeado por homens que buscavam a presença de Deus. A Bíblia fala que ele se prostrou diante do altar do Senhor, diante da presença da arca do Senhor. Ele se prostrou, ele buscou: Senhor, o Senhor nos deu uma cidade que era impossível, o Senhor nos deu uma cidade que era impossível para o homem conquistar. Nós fomos lá, as muralhas caíram, nós guerreamos contra o exército de Jericó, nós obtemos vitória. E agora contra uma cidade pequena, Senhor, é como se o exército de Israel tivesse destruído Tailândia, e agora não conseguia mais destruir Palmares. Agora contra uma cidade pequena, Senhor, nós tivemos que fugir, e 36 homens morreram, Senhor. 36 homens perderam as suas vidas, Senhor. Revela, Pai, revela o que foi que aconteceu. E foi aonde Deus entrou com provisão. Deus fala: há pecado no meio de Israel. Israel pecou. Israel pecou. E Deus fala: santifica, santifica o povo, que amanhã eu vou revelar. E Ele disse: ó, você vai tribo por tribo, clã por clã, família por família, homem por homem. Será que Acã ia se revelar, irmãos? Quem acha que Acã ia se revelar? Eu creio que ele não ia, irmão. Como muitos morrem no meio da igreja, cheio, carregado de pecados, enterrados no meio da sua casa, mas não abre a boca, não chama o irmão e dizer: irmão, não está fácil para mim, está difícil, irmão. Irmão, eu venço em todas essas 9 áreas aqui da minha vida, mas na 10ª eu caio. Me ajuda em oração, irmão. Eu não aguento mais esconder esse pecado. Irmãos, Deus está querendo te chamar a desenterrar o pecado. Deus quer que você desenterre, para que não sobrevenha o que aconteceu na vida de Acã. Acã não ia revelar, ele não ia abrir a boca. Deus é que trouxe a verdade. E por causa daquilo, irmãos, olha as consequências que sobrevieram sobre a família de Acã. A palavra de Deus fala: então Josué, juntamente com todo Israel, conduziu Acã, bisneto de Zerá, e a prata, e o manto babilônico, a barra de ouro, seus filhos e filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda completa, e tudo o que lhe pertencia ao vale de Acó. Chegando lá, declarou-lhe Josué: porque trouxeste desgraça e humilhação sobre todos nós, que Yahvé neste momento cause a tua desgraça. E todo Israel o apedrejou, e em seguida apedrejou também todos os seus até a morte, e por fim queimou a todos. Agora eu te pergunto, irmão, que mal fez o filho e a filha de Acã? Que mal fez? Será se o filho e a filha de Acã sabia que o seu pai havia pecado? Hein? Que mal fez um filho de um homem adúltero que contraiu AIDS e que passou para a mulher? Que mal fez? Uma decisão errada gera morte. Uma decisão errada gera destruição. Uma decisão errada aniquila toda a sua descendência.
Um pai ignorante gera uma descendência ignorante. Um homem sem amor gera uma descendência sem amor. Procure saber o que é que você tem escondido, irmãos. Acã era um homem de Deus, irmãos. Acã era um homem de dentro da igreja do Senhor. Ele fazia parte da comunhão com os irmãos. Eu creio que aqueles homens, aqueles anciãos se reuniam para falar das maravilhas de Deus, do Deus de Israel, quando Acã era criança. Mas isso não livrou Acã de pecar. Aquele que estiver em pé, cuide para que não caia. Assim diz o Senhor. Não é porque você está dentro da igreja que você está imune a cair. O que Deus quer é que nessa hora você tire todos os entulhos, todos os pecados, aquela capa que você tem escondido no seu lar, na sua casa. Deus te chama para ser homem de Deus. Deus te chama para ser uma mulher de Deus. Deus te chama para ser um jovem de Deus. Deus te chama para ter uma palavra reta e certa. Que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. Que aquilo que saia da tua boca seja aquilo que está saindo do teu coração. É isso que Deus quer de você, irmãos. Uma decisão errada atrapalha toda a nossa vida. Amém? Amém, povo de Deus. Mas uma decisão certa muda a nossa história. Uma decisão certa. Uma decisão errada gera o quê? Morte. Uma decisão certa gera vida. Uma decisão certa gera vida, irmãos. Vocês lembram do povo de Israel, do exército de Israel? Vocês lembram do exército de Israel? A palavra de Deus fala que aquele exército marchava conquistando a terra prometida. E onde eles iam, o povo temia a presença dele. Porque o povo já sabia. O povo era acostumado com ídolos. Ele tinha um Deus, o Deus estava aqui representado numa estátua. O Deus estava representado no animal. Eles tinham os deuses deles. Os deuses deles eram palpáveis. Mas de uma hora por outra, vem um povo marchando pelo exército, que servia a um Deus que eles não conseguiam ver. E aquilo ali já gerou um temor. Aí eu creio que chegava outro, e avistava de longe uma grande nuvem, cobrindo aquela multidão. Aí à noite ele observava que tinha uma coluna de fogo, e embaixo um povo. E ali começaram a espalhar aquilo na região, por Canaã. Tem um Deus, que nós não sabemos como ele é, mas esse Deus cuida de um povo que aonde eles chegam, eles obtêm vitória. E aquele povo ia andando e andando, e ia conquistando espaço. Uma decisão errada gera o quê? Uma decisão certa gera o quê? Vida. Abra a palavra de Deus em Josué capítulo 2. Deus está te chamando, viu? Essa noite é noite de decisão. Nós vamos arrancar, nós vamos desenterrar tudo aquilo que tem nos levado à morte. Amém, povo de Deus? Não vai ser preciso sermos confrontados. Josué capítulo 2, verso 1 fala o seguinte: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim
o vale das Acácias, 2 espiões, e lhe orientou: ide, examinai todo o território, especialmente Jericó. Eles partiram, encontraram hospedagem na casa de uma prostituta chamada Raabe. E ali foram abrigados e passaram a noite. Entretanto, o rei de Jericó foi prevenido. Eis que alguns dos filhos de Israel chegaram aqui ao cair da tarde para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e que entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e respondeu aos mensageiros do rei: de fato, esses homens vieram a mim, e eu não sabia de onde eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade, ao anoitecer, esses homens saíram, e não sei para onde foram. Persegui-os imediatamente e os alcançareis. Ela, no entanto, os havia conduzido para o terraço e os tinha escondidos sob as canas de linho que havia disposto em ordem no terraço. E os emissários do rei saíram em perseguição deles até o lugar que a estrada atravessa o rio Jordão. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e rogou-lhe: sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes desta terra estão tomados de pânico diante de vós, porque temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus do outro lado do Jordão, a Seom e a Og, que destruíste completamente. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais coragem nem ânimo em ninguém, por causa da vossa presença, porquanto Yahvé, o vosso Deus, é de fato Deus em cima nos mais altos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me em nome do Senhor que, assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com compaixão a casa de meu pai, dando-me um sinal seguro, de que preservareis a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e de todos os que lhe pertencem, e de que nos livrareis da morte por Israel. Diante deste apelo, responderam-lhe os espiões israelitas: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão. E quando o Senhor nos der a posse dessa terra, usaremos de misericórdia e de lealdade para contigo. Amém? Morte gera o quê? Morte gera o quê? Morte não. Desobediência gera o quê? E obediência gera o quê? Vida, né? Uma decisão errada gera o quê? Uma decisão acertada gera vida. Uma decisão errada acaba com a tua descendência. Uma decisão acertada preserva a tua descendência. Irmãos, a Raabe era uma prostituta. A palavra de Deus fala que ela morava em cima das muralhas de Jericó. Ela morava sobre as muralhas de Jericó. Havia um espaço, eu creio que como daqui onde o Jonathan está sentado. E acima tinham casas. E Raabe morava em uma dessas casas. Como é que é a vida de uma prostituta hoje? É fácil? É fácil a vida de uma prostituta? Agora você imagina a vida de uma prostituta naquela época. Imagina os seus pais, como a tratavam, né? Como é que era o relacionamento dela com seus pais. Então eu creio que aquela mulher, ela cresceu num ambiente totalmente desestruturado. A palavra de Deus não fala como é que era o seu lar, mas eu creio que era totalmente desestruturado, ao ponto dela chegar a essa situação.
de se tornar uma prostituta. Mas a Bíblia fala que um dia ela ouviu falar de um povo que tinha um Deus. Irmão, Raabe morava em Jericó. Em Jericó haviam vários e vários deuses. Eles cultuavam outros deuses. Quando cultuavam, quando não cultuavam nada, aquela mulher, ela nunca teve um relacionamento com o Deus de Israel. Ela nunca teve um relacionamento com o Deus de Israel. Ela cresceu fora da igreja, irmãos. Aquela mulher, ela cresceu fora do ambiente da palavra de Deus. Eu creio que ela nunca ouviu a palavra de Deus. Ela nunca ouviu, ela não sabia das histórias dos profetas, ela não sabia da história de Abraão, ela não sabia de nada disso. Mas ela soube que existia um povo, e que aquele povo sim cultuava um Deus. E ela ainda na sua leiguice, ela disse: eu sei que vocês servem um Deus, e que esse Deus é Deus em cima e Deus embaixo, Deus nos céus e Deus na terra. A palavra ela foi revelada a ela. Deus se revelou a ela através do testemunho de vida daquele povo. Como é bom, né? Quando as pessoas conhecem a Deus através da nossa caminhada, através de nossos passos, nós pregamos ao Deus de Israel. Nós pregamos o Deus de Israel. Através de nossa caminhada, as pessoas conseguem ver a Deus. Assim foi na vida de Raabe. Através da caminhada do povo israelense, dos israelitas, dos hebreus, ela conseguiu ver o Deus de Israel. Ela conseguiu ver o Deus de Israel. Uma mulher que cresceu numa família desestruturada, uma mulher que talvez não tinha o amor do pai, uma mulher que talvez não tinha o amor dos irmãos. Já pensou os irmãos dizendo: quem é a tua irmã? O que a tua irmã faz? A minha irmã é uma prostituta. Mas um dia, entrou na casa dela a oportunidade de uma mudança, a oportunidade de uma salvação, a oportunidade da remissão. E aquela mulher agarrou com todas as forças. Aquela mulher, ela foi contra tudo aquilo que impedia. O inimigo, o rei estava lá, o rei sabia que aqueles homens entraram ali. Ela poderia ser morta. Mas creio eu que ela já pensou: eu já estou morta. Eu já estou morta. Eu já morri. Eu estou vendo agora a oportunidade de eu viver. E aquela mulher escondeu aqueles dois homens. Ela despistou o rei, despistou o exército do rei. Mas ela chegou para aqueles homens com ousadia e disse: ei, se eu livrar vocês, se eu guardar vocês aqui, lembra-te de mim. E lembra-te de quem? Da minha família. Lembra-te da minha casa. Lembra-te do meu pai. Lembra-te da minha mãe. Lembra-te dos meus irmãos. Eu creio que ela já sabia que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ela já tinha profetizado, sem saber isso. E aqueles homens falaram o quê? Se necessário for com a nossa vida, nós vamos cumprir essa palavra. E a Bíblia fala que aquele povo, quando a rodeou no 7º dia, a palavra de Deus fala que eles bradaram com força, e as muralhas caíram por terra. E quando aquele povo entrou ali, eles não tocaram em quem, irmão? Eles não tocaram em Raabe e em toda a sua família. E aquela mulher, ela foi salva. Aquela mulher, ela veio para o seio do povo de Deus. E aquela mulher gerou uma descendência. E um dia, o Deus de Israel mandou um Redentor que está sobre nossas vidas. E aquele Redentor era descendente dessa prostituta. Ela entrou na história. Ela mudou o destino dela. E você tem a oportunidade de mudar a tua caminhada nessa terra.
Você tem a oportunidade de tomar uma decisão hoje, de continuar escondendo as coisas, ou de dizer: Senhor, salva a minha vida, salva a minha casa, salva a minha parentela, muda todo o destino da minha descendência. Se eu até aqui eu não fui nada, daqui para frente eu vou fazer a diferença nessa terra. Mude o destino da sua vida. Cabe a você, irmãos. Saia do comodismo. Saia do comodismo. O meu menino, Caleb, meu menino começou a ler agora 5 capítulos por dia da Bíblia. Um objetivo, eu dei para ele um objetivo, uma meta. Ele começou a ler. Talvez ele não está entendendo ainda, mas vai chegar o tempo que ele vai ler a palavra e Deus vai começar a falar diferente para ele. De tanto ler, Deus vai começar a falar ao coração dele. Eu creio nisso. Saia do comodismo. Eu não tenho tempo, pastor. Irmão, comece dando 10% do WhatsApp que tu olha por dia. 10% tu vai ler mais do que esses 5 capítulos que o meu filho lê. Eu não tenho tempo, Senhor. 10% do Facebook, do Instagram, e você vai voar na palavra de Deus. Saia do comodismo. A obra que o Senhor te chamou não foi para covardes, não foi para quem perde tempo. A obra do Senhor é para quem ganha tempo, planejando as coisas para o reino, guerreando as batalhas, orando, jejuando. Crie estratégia, mas saia do comodismo. Analisa o que está tomando teu tempo. O que tu tem escondido. O que tu tem escondido? Começa a desenterrar. Ah, eu não tenho força. Meu irmão, chama teu líder de célula, chama teu irmão, vai orar. Confessa teus pecados, mas muda o caminho da tua vida. Muda o caminho. Toma uma decisão acertada. Uma decisão errada gera morte. Uma decisão certa gera vida. Amém, povo de Deus? Glória a Deus. Vamos adorar a Deus. Venham para cá. Vem à igreja do Senhor. Vem aqui para frente. Tenha vergonha não. Tem nem um pingo de vergonha. Satanás não tem vergonha de todo dia pedir você para... Não tenha vergonha. Vamos adorar a Deus. E enquanto a gente adora, Deus vai curando aqui nesse local. Deus vai curar pessoas aqui nessa noite. Você já entendeu o que eu falei aqui? Você já entendeu? Você já sabe o que você está escondendo? Você já sabe. Não precisa eu dizer o que você está escondendo, não. Você sabe. Começa a desenterrar, irmãos. Irmãos, vocês têm que entender o que Deus está fazendo e o que Ele já fez. Deus mudou a nossa história. Alguns dias aqui nesse local. Isaías 43 fala o seguinte: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que já está para acontecer. Não percebeis ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermos. Deus vai aplanar os seus caminhos. Deus vai endireitar as veredas da tua vida. E Deus vai colocar um rio aonde estava deserto. E esse rio vai fluir, irmãos. Esse rio vai fluir. Esse rio vai fluir de você, viu? É de você. É de você que vai sair as águas que geram vida. É de você que vai fluir. É de você, irmãos. Ah, é de fulano? Não. Diga, é de mim. Fala, é de mim mesmo. Vamos adorar a Deus. Adore a Deus. Aleluia.
tu nunca clamou.